Bom, primeiro eu vou dizer que eu estou muito feliz aqui de participar, agradecer o convite, mas ao mesmo tempo aqui falar da minha preocupação, né, Piccolo? Você me bota no último dia, depois de tanta gente boa já falando. Eu costumo dizer que eu sou trainee do desembargador Marcelo, acabou de falar, hoje pela manhã falou o Braulio, e depois de mim vai falar o Esdra. Então, certamente minha palestra não vai ser melhor do que deles. Já peço desculpa antecipada a todos aí, e vou tentar controlar esse tempo. Eu geralmente uso de recursos visuais, apresentação, não vou fazer porque acho que fica mais dinâmico a gente falar aqui um pouquinho mais rápido, então eu vou tentar controlar o tempo. E seguindo aí a regra dos 8 passos, né, que ontem foi bem dito, eu vou começar com uma historinha, que essa historinha tem toda a ver com o contexto que estamos vivenciando. Em 1970, um ônibus espacial mandou um recado para a equipe que estava na Terra. Houston, we have a problem here. Aí o cara que estava na Terra pediu para o cara repetir. O que foi? Ele repetiu, estou com um problema aqui, mas ninguém imaginava o tamanho do problema. O tamanho do problema é que explodiu um módulo de oxigênio da nave principal, e aí grupos de engenheiros foram trancados numa determinada sala para buscar uma solução para aquelas pessoas que estavam lá em cima, auxiliando na forma como eles poderiam voltar. Um dos grandes desafios foi: eu tenho que fazer uma conexão que está desenhada para um quadrado entrar num círculo. Isso se tornou um grande motivo de interação. Havia uma turma no MIT que brincava com essas interações, e isso, de certa forma, trouxe, assim, com grande escala, a possibilidade de se trabalhar com as ferramentas que a gente tem. E o judiciário, e na realidade o mundo inteiro, passou esses dias com essa visão, trabalhando exclusivamente com as ferramentas que se tem disponível. O grande fracasso bem-sucedido. Esse é o mote que eu queria falar aqui, que a gente vai falar de Judiciário 4.0, rumo à transformação digital, em cima dessa pequena história, para mostrar que como esses últimos 15 dias fizeram o judiciário caminhar talvez mais do que os últimos 10 anos, né? Rompendo paradigmas, mudando o conceito, alterando a forma como a gente visualiza a prestação de jurisdição e até o atendimento ao público de um modo até então nunca antes visto, com essa tranquilidade. A gente tem alguns exemplos mal sucedidos, né, de transformação digital, e eu gosto de trabalhar com eles para a gente ver como que o poder público, de uma forma geral, trabalhou com a transformação digital, de certa forma, burocratizando-a. Um exemplo clássico disso, a abertura de empresa. Em vários países, em especial na América Latina, só para não dar o exemplo da Europa, para dizer, não, mas lá é diferente. Não, na América Latina, Chile, Uruguai, são nossos vizinhos aqui, você consegue abrir uma empresa em apenas um dia, totalmente de forma online, sem precisar se deslocar para nenhum lugar. Aqui no país, leva-se em média 90 dias. Uma burocracia imensa, uma série de papéis que você tem que entregar em diversos órgãos. Outro grande exemplo é a chamada identificação única. Vários países trabalham com única identidade, né? E essa identidade digital, por exemplo, só para citar a Estônia. No nosso caso aqui, a gente tem a possibilidade de um único cidadão ter 27 registros de identificação civil válidos, né? Em cada estado, por força da legislação hoje vigente, você pode emitir um documento de identidade fiscal. E aí o governo disponibiliza certas ferramentas digitais. Um exemplo desse é a carteira de motorista, que você pode colocar em um aplicativo e torná-la digital. Eu vou dar um exemplo que certa feita aconteceu comigo. Eu, quando saio para ir para a praia, para lugares assim, em que eu não gosto de levar carteira, boto celular, né? Hoje todo mundo anda com o celular na mão, né? Você até esquece a carteira, mas o celular não. E estava lá com a carteira de motorista digital e fui, no momento, abordado pela autoridade policial que pediu os documentos. Eu prontamente
apresentei. Ele falou, não, isso aí não vale não. Isso aí meu filho de 5 anos de idade faz igual. Então, é um exemplo em que o documento digital validado pela entidade pública federal não tem reconhecimento pelas autoridades locais ou pelas autoridades que devem fazer valer e cumprir a legislação. O último exemplo, para a gente encerrar de exemplos ruins, o site do INSS disponibilizou uma plataforma totalmente online chamada Meu INSS. De modo que, se tivesse uma redução drástica das filas, redução drástica das pessoas buscando, de algum modo, a prestação daquele serviço público essencial. Foi um sucesso, para não dizer o contrário. De fato, você reduziu parcialmente as filas nos postos de atendimento, mas a transformação digital só pensou na porta de entrada. Quer dizer, como que eu coloco o documento para dentro e não pensou na porta de saída? Como que eu consigo, com essa entrada mais rápida e célere da documentação, fazer com que eu possa entregar o deferimento desses documentos? Isso fez com que nós tivéssemos, no último ano e neste ano, a maior fila, o maior tempo de atendimento e deferimento de benefícios que o INSS já enfrentou no meio dela. Então, são pequenos exemplos, básicos do que a gente vê aí no serviço público como não recomendáveis exemplos de transformação digital. E vamos agora para o computador. Primeiro para a máquina de escrever, então antes era escrito no processo, eu ainda despachei muito processo na caneta. Você escrevia no processo, despachava na caneta, passou para a máquina de escrever, da máquina de escrever passou para o computador, mas meramente como substituição da datilografia. Depois a gente passou por um processo eletrônico, que não é essas maravilhas, porque a gente transformou a burocracia de papel para digital. A gente simplesmente digitalizou, não transformou. Num segundo momento, a gente começa a transformar, aí sim, o processo em papel em processo eletrônico propriamente dito, e não apenas digitalizando o documento. E esse é o que se encontra. A gente ainda tem um universo muito grande de papel, todo o judiciário, alguns tribunais já conseguiram se transformar, botar o seu acervo 100% eletrônico, outros ainda não, principalmente os tribunais de grande porte, com grande movimentação, a título de exemplo, São Rio de Janeiro, são tribunais realmente que a volumetria de processos é muito alta e a gente tem um passivo ainda elevado para ser tratado, e muita parte desse passivo ainda é papel, ainda é processo físico, embora 99% do que entre hoje é 100% eletrônico e digital. O que a gente precisa pensar para o judiciário? E aí eu vou dar um exemplo do Piccoli, que na sua obra fantástica, que eu recomendo a todos a leitura, o Judiciário Exponencial, em que ele traça essa transformação e ele diz que o cidadão tem que estar no centro das atenções. Aquela figura que ele coloca, eu gosto de botar nas apresentações que faço, está lá o cidadão no centro daquela figura geométrica ali apontada. Isso tem toda a razão de ser, porque nós só existimos enquanto poder da República para prestar um serviço para aquela pessoa, para aquele cidadão. Não existe razão de existir do Poder Judiciário que não seja para prestar um serviço. Um serviço público, esse é essencial, indispensável. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter como critério absoluto de atuação é esse cidadão, ele tem que estar no foco das minhas atenções e é para ele, só ele que eu trabalho. Quando a gente coloca o judiciário com essa visão de que eu tenho que olhar o meu cliente, na expressão aí consagrada no mundo privado, a experiência do usuário, não vou usar a expressão em inglês, eu não gosto muito dessas expressões em inglês, a gente tem que olhar a experiência do usuário. E o que o usuário quer? O que o mundo quer? Hoje a gente se transformou todos reclusos em um momento nessa quarentena e isolamento social. A gente se comunica na palma da mão. Nós, no Brasil, temos aproximadamente 210 milhões de habitantes e 224 milhões de linhas de celulares ativas.
Então, a gente tem mais linha ativa do que habitante. Isso porque muitas pessoas, eu sou um exemplo, eu tenho 2 celulares com linhas ativas, exclusivamente voltadas para o trabalho, e muitos outros têm assim, tem gente que tem 3, 4, 5 celulares, mas, de fato, até a população de baixa renda, hoje, de regra, tem um celular e pode se valer dessa funcionalidade. Então, assim, esse celular, ele serve para se colocar na palma da mão, né? A gente coloca o celular na palma da mão do usuário. É o que ele precisa, é o que ele quer, é o que ele deseja, ter o judiciário na palma da mão. Nem sempre a gente consegue fazer com que esse judiciário se enquadre ou se coloque na palma da mão, mas eu acho que esse que é o foco que nós devemos ter para colocar o usuário como centro das nossas atenções. Isso faz com que a gente reflita agora nessa mudança que está acontecendo, de trabalhar, como bem disse o Braulio é uma figura fantástica, né? Aqui rendo todos os meus elogios, doutor Braulio, Osmão, do Conselho Nacional de Justiça, que falou hoje pela manhã. A gente tem que trabalhar com o ecossistema. O judiciário tem que ser visto como um ecossistema de justiça, com todos trabalhando irmanadamente, conjuntamente, né, de forma proativa. Isso passa pela visão de que é uma política pública de implantação de um sistema de processo eletrônico no judiciário, para que as pessoas possam racionalizar recursos. No último ano, o judiciário gastou mais de 2 bilhões de reais com recursos de TI. 2 bilhões de reais é uma quantia extremamente elevada que, se trabalhássemos juntos, irmanados, em ecossistema, sem sombra de dúvida, teríamos um sistema espetacular. Mas é porque cada um quer fazer sua ilha de excelência, né? E uma expressão que eu tenho usado muito aí, quando eu falo de IA, mas vale para tudo, todo mundo quer correr na frente. É uma verdadeira corrida maluca. As pessoas querem sair na frente e mostrar que fizeram primeiro, que fizeram antes, que fizeram melhor. No mundo atual, eu acho que isso não mais pode prevalecer. A gente tem, sim, que trabalhar com essas novas tecnologias, com esses novos avanços, com essas novas mudanças, mas a gente tem que pensar que tudo isso tem que ser trabalhado de forma coletiva, de forma agregada, de forma pensada conjunta. Primeiro, para racionalizar recursos públicos, e daqui para frente, cada vez mais, esse será um mote necessário. Segundo, para que a gente tenha ganho de escala absurdo. E terceiro, para que essa efetividade possa valer para todo o sistema do judiciário. Não adianta você ter uma prestação de jurisdição de excelência no Estado A e o Estado B não corresponder da mesma forma ou ter o mesmo benefício. A ideia é que a gente consiga trabalhar irmanadamente, conjuntamente, e com isso todos tenham a possibilidade de se valer dessas tecnologias. E caminhando para o final, porque eu estou monitorando aqui o meu time, eu gostaria de falar o que a gente pode pensar aí do judiciário para o futuro. Alguns pontos eu consigo imaginar. O primeiro é que a gente tem que mudar um conceito de jurisdição. A jurisdição ela tem que ser multiterritorial. A gente não pode mais pensar na jurisdição daquela jurisdição por comarca. A gente tem que pensar numa jurisdição que atenda mais... Oi? 1 minuto, tá. Vou fechar em 1 minuto. Eu já recebi o cartão vermelho, mas eu estou controlando aqui também. A gente tem que ter uma jurisdição multiterritorial que ela atenda mais uma comarca. A gente tem que pensar, sem sombra de dúvida, num conceito de descentralização de serviços, num conceito em que eu possa não apenas descentralizar, mas ao mesmo tempo centralizar a prestação jurisdicional em congregamento de serviços. Então, se eu tenho hoje uma plataforma de processo eletrônico, eu consigo, sem sombra de dúvida, atuar com várias serventias num único ambiente, processando para várias comarcas distintas. Eu tenho que trabalhar hoje, cada vez mais, isso está certo, com a telepresença. E aí, fantástico o que o CNJ fez, de disponibilizar em tempo recorde essas ferramentas de videoconferência
para que possibilite a todos, ainda aqueles tribunais que não tivessem essas ferramentas, a possibilidade de se valer. E, por fim, eu tenho que trabalhar com automação e tecnologia de ponta. Né? A automação, muitas vezes, vai superar a IA. Eu, durante 2 anos, testei muito, fiz muitas POCs com tecnologia e inteligência artificial. Meu relógio aqui informou que meu tempo se encerrou. Eu peço só mais 30 segundos e eu concluo, Pico, lhe prometo. E a gente pode trabalhar, sim, com essa perspectiva de uma inteligência artificial, mas sem descuidar daquilo que é básico. A gente trabalhar com fluxo, e fluxo automatizado, sem sombra de dúvida, o ganho de produtividade e eficácia no judiciário seria extremamente elevado. Para encerrar, eu acho que esse evento que aconteceu e fez mudar o mundo vai fazer com que também o judiciário reveja a sua forma de pensar, de agir e trabalhar. Sem sombra de dúvida, mundial que afetou toda a economia, cultura e serviços. E o judiciário vai estar agregado a essa nova perspectiva. E a gente vai ter que sempre olhar para frente, caminhar, navegar em mares nunca antes navegados. Eu vou terminar citando uma frase de um poeta de língua espanhola chamado Eduardo Galeano, e ele falava sobre a utopia. Ele dizia: para que servem as utopias? Eu dou um passo, ela parece caminhar 2 para trás. Eu dou 2 passos para frente, ela caminha 10. E eu pareço que nunca consigo alcançá-la. E ele pergunta: então, para que servem as utopias? Para que nunca deixemos de caminhar. Eu acho que a sociedade está caminhando, o judiciário caminhou. Né? Esse evento é um evento fantástico. Você vê que nós estaríamos, né, essa semana no Tribunal de Justiça de Goiás, estamos todos nas suas residências e assim participando. Em pouquíssimo tempo isso foi possível graças à brilhante orquestração do Piccoli e toda a sua equipe. O evento, sem sombra de dúvida, atingiu um público que seria inimaginável alcançar com aquele evento presencial. Então agradeço aí a minha participação, agradeço a possibilidade de aqui falar para esse público tão seleto. Peço desculpa, né, mas já tinha me desculpado antecipadamente se não agradei a todos, mas tentei fazer o melhor. Muito obrigado, Piccoli, estou aí à disposição. Muito obrigado, parabéns pela brilhante palestra, foi sensacional. Obrigado por acreditar nesse modelo, a gente realmente teve que agir rápido, e eu acho que o resultado desse evento também mostra um pouco como a sociedade e se adaptando, se readaptando no momento. Né? O judiciário, como a gente comentou antes, com o desembargador Marcelo, também com o Dr. Braulio, instantaneamente, de uma forma muito rápida, as TIs responderam muito bem ao disponibilizar teletrabalho, que era uma questão ainda polêmica. Realmente, a tua frase aí, eu não lembro, pode repetir aquela frase dos últimos anos, a gente está avançando mais nos últimos 15 dias. Eu acho que nos últimos 15 dias a gente evoluiu mais do que os últimos 10 anos, Piccoli. Realmente, eu vou destacar essa frase, porque... E aí... realmente. Eu concordo com isso, porque a gente tinha resistência ao uso de tecnologia, como Total. Videoconferência, etc. E agora não só se adaptou, como já está consagrada essa ferramenta, está permitindo todo mundo trabalhar, inclusive a gente realizar esse evento que não conseguiria ter, por exemplo, a gente tem tribunais aqui com mais de 100 pessoas inscritas no trabalho. Pois é, eu acho que 2 paradigmas, Piccoli, se me permitir, foram rompidos com essa, infelizmente, com essa pandemia. O primeiro é o trabalho remoto, ou home office, ou teletrabalho. Todos os tribunais de regra sempre tiveram muita resistência ao trabalho não presencial. Isso por cultura não era visto com bons olhos, vou colocar desta forma. E o segundo, a possibilidade de realização de videoconferências para atendimento às partes, atendimento a advogados e realizações de sessões e audiências. Também sempre foi visto com uma certa resistência. E nesse momento a gente rompeu com essas resistências de uma forma assim tão fantástica, que todo mundo quer fazer home office, todo mundo quer usar essa telepresença. Né? Então isso foi fantástico. Muito obrigado aí, Piccoli, parabéns, está um sucesso. Obrigado. Prazer em participar. Um abraço.